Olá a todos, é o Gabriel. Dando continuidade às nossas aulas de revisão, dessa vez eu vou abordar o tema câncer de pulmão. Bom, nessa aula eu irei abordar o nódulo pulmonar solitário, a epidemiologia, os fatores de risco, a classificação, o quadro clínico, as síndromes paraneoplásicas, o rastreamento e diagnóstico, o estadiamento e o tratamento do câncer de pulmão. Antes de falar de câncer de pulmão propriamente dito, eu vou falar sobre um conceito muito importante que é o de nódulo pulmonar solitário. Esse nódulo é uma opacidade vista no raio-x de até 3 centímetros e ele se encontra isolado. Isto é, ele é rodeado por um parênquima pulmonar normal e aerado. E normalmente ele é um achado de exame, é um paciente que vai fazer exame por outros motivos e acaba descobrindo esse nódulo. A grande questão é para diferenciar se um nódulo é benigno ou maligno. Porque normalmente no nódulo benigno a gente faz um acompanhamento com exame de imagem e no maligno a gente faz uma investigação para saber se é de fato maligno, pois nessa fase ele tem uma alta chance de cura. E as principais características que diferenciam um nódulo benigno de um maligno é a calcificação e o crescimento em 2 anos. Nessa imagem aqui abaixo a gente pode ver os padrões de calcificação. As calcificações com padrão benigno é a difusa, a central, a formato de pipoca e a concêntrica. Já as malignas é aquele padrão salpicado ou um padrão excêntrico. O tamanho do nódulo, das bordas, a clínica do paciente e a idade também devem ser levadas em consideração. Quanto à epidemiologia, o câncer de pulmão ele tem alta mortalidade e alta letalidade, com uma baixa sobrevida média de 5 anos, sendo em média de até 21% nos países desenvolvidos e até cerca de 10% nos países em desenvolvimento. E o problema é que ele é potencialmente evitável e ainda assim tem alta letalidade. O principal fator de risco é o tabagismo, que é o hábito de fumar, e também é realizado pouco diagnóstico precoce. E como a maioria dos cânceres, ele ocorre mais em pessoas idosas. Espera-se em 2020 30.200 novos casos no Brasil, destes 1.290 no Ceará e 540 em Fortaleza. Quando fala de fator de risco, o tabagismo é de longe o fator mais importante. Lembrando que 90% dos casos em homens do câncer de pulmão são devido ao tabagismo, enquanto que 80% dos casos em mulheres são devido ao tabagismo. O tabagismo passivo também é um fator de risco, principalmente em ambientes fechados, como trabalho, casa, faculdade, escola. E o cigarro, ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, dessas 50 são sabidamente cancerígenas, e ele também está associado a inúmeras outras doenças, incluindo outros tipos de câncer. A carga tabágica, quanto maior, maior o risco de desenvolver essa neoplasia, e ela deve ser sempre quantificada. Ela é calculada pelo produto de anos que o paciente fumou e quantos maços de cigarro que ele fuma em média por dia. Lembrando que o maço de cigarros tem 20 cigarros. O grau de inalação, isto é, se o cigarro é tragado, e a presença de filtro também altera esse risco. E também outras formas de fumar também altera, como por exemplo charuto, cigarro de palha, um cachimbo, eles aumentam também o risco de desenvolvimento do câncer. É ilusão achar que não. E algo muito interessante é que, apesar da maioria das pessoas que têm câncer de pulmão são tabagistas, nem todas as pessoas que têm uma grande carga tabágica desenvolvem essa doença. Isso se deve a uma extrema variabilidade genética individual de cada pessoa, associada à expressão de oncogênese e de genes supressores de tumores. E é muito importante a conscientização das pessoas, da própria população e dos profissionais de saúde sobre as consequências maléficas do hábito de fumar. Outros fatores também que são importantes para o desenvolvimento do câncer de pulmão é a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças fibrosantes do pulmão, a poluição ambiental, as deficiências do sistema imune, uma radioterapia prévia, por exemplo, o câncer de mama ou o linfoma, os fatores genéticos, como eu já disse, a dieta, e já ter tido um câncer de pulmão facilita ter um segundo câncer de pulmão primário. Essa imagem é muito interessante, ela mostra a estimativa da porcentagem de casos de câncer atribuíveis aos fatores de risco no Brasil. Veja que o tabagismo é o principal, é o maior fator de risco associado ao câncer. E o tabagismo passivo também entra nessa lista. Bom, quando a gente fala da classificação do câncer de pulmão, a gente leva em conta aqueles que têm origem no epitélio do trato respiratório inferior, e eles são denominados carcinomas broncogênios, não incluindo, por exemplo, linfoma, mesotelioma e outras neoplasias do pulmão. E eles são divididos em dois grandes grupos, que é o de não pequenas células e o de pequenas células. E dos de não pequenas células, a gente tem um adenocarcinoma, que ele é o que mais cresce, atualmente é o mais comum. Ele é mais associado, quando pega uma mulher, pessoas jovens e não fumantes, geralmente ele é o mais associado. Normalmente ele é periférico
E ele tem uma variante menos agressiva, que é a variante bronquial-alveolar, que ela acomete aos pneumócitos e pode ter uma clínica semelhante a uma pneumonia. Tem também o epidermoide, que é chamado de escamoso e também espinocelular. Ele é mais associado aos tabagistas. Normalmente ele se localiza central ou proximal. De todos, ele é o que mais cavita. E tem o de grandes células, que é chamado por algum de anaplásico, que considera que é uma forma muito indiferenciada de adenocarcinoma ou do epidermoide. Ele é o de pior prognóstico desses, de não pequenas células. Também é o menos comum, e normalmente ele é periférico. Já os pequenas células, também chamado de Hot-cell, ou avente celular, tem origem em células neuroendócrinas, ele é altamente diferenciado e com alto índice mitótico. Normalmente, quando se faz o diagnóstico, já tem disseminação à distância, e ele é o mais agressivo de todos. O prognóstico é reservado, normalmente ele é central e proximal, e de todos ele é o mais associado ao tabagismo, sendo muito raro em não fumantes. Eu pus esse mnemônico dos 4S só para lembrar que o de pequenas células e o escamoso, ele é associado a pessoas que fumam e normalmente são centrais. O quadro clínico ele vai depender principalmente do paciente e da localização, se o tumor é central e periférica, da invasividade local, pode, por exemplo, invadir o nervo laríngeo recorrente esquerdo, devido à sua anatomia, levando o paciente a ter uma disfonia, pode invadir o nervo frênico, levando o paciente a ter uma dispneia, pode invadir a serose, levando a derrames, o esôfago, levando a disfagia. Também a clínica depende da obstrução brônquica, podendo levar o paciente a uma dispneia, a uma pneumonite obstrutiva, a uma atelectasia, e do acometimento sistêmico. O paciente pode ter sintomas constitucionais, ou gerais, como, por exemplo, anorexia, uma fadiga, uma anemia, uma perda de peso, as síndromes paraneoplásicas também interferem na clínica, a gente vai falar sobre ela, e as metástases. Eu coloquei esse mnemônico FOCA para lembrar quais são os principais sítios de metástases do câncer de pulmão, que é o fígado, os ossos, o cérebro e as adrenais. Os ossos, geralmente o paciente vai ter dor óssea, fraturas, e no câncer de pulmão essa metástase é osteolítica. E o cérebro vai ter os sintomas neurológicos, cefaleia, convulsão, dor de cabeça, confusão. E quanto à localização, que eu destaquei, os centrais e os periféricos. Os centrais também eu vou chamar de proximal. Nos centrais, o sintoma mais comum é a tosse. Podendo também ter hemoptise, dispneia, disfagia, disfonia, sibilos, pneumonia, tamponamentos. E nos periféricos, normalmente são menos sintomáticos, com sintomas se houver invasão. Pode ter um derrame pleural, que pode ser neoplásico ou não, e geralmente ele é refratário. Pode ter uma dor torácica, uma dispneia, uma tosse irritativa. Falando das síndromes paraneoplásicas, eles são síndromes importantes e são distúrbios sistêmicos ocasionados pelo câncer. E eles pode ajudar a ter um diagnóstico precoce. Eu separei as principais de acordo com o subtipo histológico. No epidermoide, a gente tem o tumor de Pancoast, que é um tumor localizado no lobo superior do pulmão. Ele pode destruir as primeiras costelas, levar a dor no ombro ou na escápula, e ele pode comprimir ou lesar o nervo ulnar. E isso leva a uma atrofia, uma paresia do braço, e também pode vir associar a síndrome de Horner, que é quando acomete o gânglio estrelado, uma cadeia simpática, também chamada cérvico-torácica, leva o paciente a ter uma blefaroptose, uma miose, uma oftalmia e uma adenoidose da hemifácie. Pode ter hipercalcemia, devido à produção de um peptídeo semelhante ao PTH. Já das síndromes paraneoplásicas associadas a pequenas células, a gente tem a síndrome AV cava superior, que nas pessoas mais jovens geralmente é devido ao linfoma, e ela cursa com turgência jugular, congestão da face, edema de membros superiores, e vai ter uma circulação colateral bem proeminente. A CIAD, no qual o paciente retém H2O, leva a uma hiponatremia, pode afetar de forma grave a consciência. A síndrome miastênica de Hinton-Lambert, que leva o paciente a ter uma fraqueza proximal com hiporreflexia, é um diagnóstico diferencial muito importante com miastenia graves. A síndrome de Cushing, devido à produção de ACTH ectópico, que é um padrão bem diferente da Cushing clássica. E já o adenocarcinoma, a gente tem a osteoartropatia hipertrófica do pulmão, que leva o paciente a ter uma baquetemia medial, uma artrite, uma sinovite das articulações, pode ser, às vezes, confundido com artrite reumatoide. Um conceito muito importante é o de rastreamento, que é quando pacientes assintomáticos, que são pacientes aparentemente saudáveis, eles são submetidos a exames para tentar detectar lesões antes da clínica, para intervir em tempo hábil, e isso com o objetivo de reduzir a mortalidade por causa específica. Esse rastreamento ele deve ser discutido entre médico e paciente, pesando-se os riscos e benefícios. Então, os riscos têm os falso positivo, falso negativo, o sobre diagnóstico, sobre tratamento, e os benefícios, que é o tratamento mais efetivo e o melhor prognóstico. Essa sociedade, a USP, a STF, ele recomenda um rastreamento em pacientes de 55 a 80 anos,
que tenha fumado mais de 30 ou mais maços anos com essa carga tabágica, que é fumante atual ou parou nos últimos 15 anos, que o paciente está em bom estado, e esse rastreamento é feito com tomografia baixa dose anual. Esse rastreamento mostrou reduzir em 20% a mortalidade por câncer de pulmão. Bom, no roteiro de diagnóstico, normalmente espera-se uma boa história clínica, exame físico e exames complementares, destaque para a imagem. Mas o diagnóstico é feito com amostra tecidual do epitélio brônquico, que vai depender se a lesão é central ou periférica. Com a central, que normalmente é o escamoso ou pequenas células, faz uma broncofibroscopia com biópsia ou uma citologia do escarro, principalmente mais amostras. E no periférico tem um adenocarcinoma de grandes células, que pode fazer uma biópsia percutânea, uma toracotomia, que é a céu aberto, ou uma vídeo, tudo para coletar uma amostra tecidual. Já o estadiamento, relembrando que ele é importante para determinar a extensão da doença, orientar o tratamento e o prognóstico do paciente. Normalmente se associa exames não invasivos e exames invasivos. Nos não invasivos destaque para a imagem e os invasivos é patológico, como eu acabei de dizer. É importante também avaliar as metástases, por exemplo, se suspeita de metástase óssea, fazer uma cintilografia, suspeita de metástase no nervo central, fazer uma TC, uma ressonância, e para as adrenais para o fígado, normalmente faz TC. O estadiamento vai depender do subtipo não pequenas células ou do pequenas células. Não pequenas células é o TNM, que é o tumor nódulo metástase, já está na sua oitava edição, e classifica esses tumores em estágio 1 até o 4. Pequenas células é mais simples, ele divide em limitada e extensa. Limitada é quando acomete um pulmão ou hemitórax, linfonodos mediastinais ou supraclaviculares e ipsilaterais. Ipsi, lembra que, para uma analogia, homo, que também tem 4 letras, que é o homolateral. É importante avaliar o mediastino também e a medula óssea, principalmente se houver alteração no hemograma. E lembrar que o PET, que é um exame mais sensível, ele reduz o subestadiamento. O tratamento. Bom, antes de tratar, lembrar que é sempre importante fazer um estadiamento. Eu vou dar 2 conceitos novos, que é o de estadiamento anatômico e estadiamento fisiológico. O anatômico diz respeito à ressecabilidade do tumor, isto é, se a lesão é ressecável ou não. E o fisiológico é se o paciente tem condições de ser operado, isto é, se o paciente é operável ou não. E é importante também fazer uma avaliação pré-operatória, com destaque para a função pulmonar, porque cirurgias maiores exigem uma maior reserva pulmonar, e tudo isso vai classificar o paciente inoperável ou operável. E dando destaque aqui que quando o tumor é identificado em estágios iniciais, com tratamento multidisciplinar e um acompanhamento adequado, esse tratamento se torna mais efetivo. Bom, vou falar sobre o tratamento, eu vou falar alguns princípios, algumas ideias gerais, que não são absolutas, mas facilita muito a ideia de como vai ser feito o tratamento. Sobre os princípios gerais, lembrar que o câncer de pulmão, quando ele está na forma de nódulo pulmonar solitário, às vezes pode ser necessário só a cirurgia. As síndromes paraneoplásicas, o tratamento é direcionado para a causa. Se o paciente, por exemplo, tiver um derrame pleural refratário, que é aqueles tumores periféricos, pode ser necessário uma pleurodese. Se o paciente tiver com dor, isso eu falei de dor, que mais vale para qualquer sintoma que incomoda o paciente, dar o analgésico ou o remédio adequado para o sintoma, tentando resolver todas as queixas do paciente. Ele deve ser participativo nesse processo. Os principais marcadores dos cânceres de pulmão é o EGFR e o ALK. A terapia-alvo normalmente é feita com inibidor de tirosina quinase e anticorpos monoclonais. E se o paciente realizou o tratamento, é importante um acompanhamento adequado. Se o paciente ainda fuma, é importante incentivar o excesso de cigarro. Lembrar que hoje, atualmente, tem muitas terapias, incluindo as terapias nicotinas, são efetivas nesse processo. E se o paciente tem uma exposição ocupacional a algum fator de risco para câncer de pulmão, é importante que use EPI adequados. Já quanto aos de pequenas células, lembrando, pelo alto potencial metastático, o tratamento é baseado geralmente na quimioterapia e pode ser feita uma radioterapia se ele estiver limitado ao hemitórax. E se houver remissão no subtipo limitado, é importante que seja feita uma irradiação craniana profilática devido ao risco de recidiva nessa localização. Já quanto aos não pequenas células, a cirurgia geralmente recomendada é a lobectomia, ela deve ser feita com margem e sempre deve ser feita ela se o estadiamento permitir. Em pacientes mais debilitados, normalmente se faz cirurgias menores. A pneumoectomia, que é a retirada total do pulmão, ela normalmente é feita em pacientes com boa reserva funcional e quando tem vários lobos acometidos. Após a cirurgia, o estadiamento pode mudar. Por exemplo, na peça cirúrgica apareceu um linfonodo acometido ou mudou o estágio do tumor, e isso vai mudar a conduta pós-operatória. Tratamento de metástases normalmente é com quimioterapia ou terapia-alvo, que são terapias paliativas. Uma metástase solitária deve-se avaliar se é possível que ela seja ressecada.
E sempre que possível, nesse subtipo histológico, realizar cirurgia e quimioterapia, caso seja ressecável. Se o tumor for irressecável, normalmente se usa quimioterapia com 2 drogas, normalmente uma delas a cisplatina, e pode ser associada ou não à radioterapia. Se houver comprometimento linfonodal, fazer uma QT adjuvante. Adjuvante significa aquelas que é realizada após a operação. E se a lesão tem a capacidade de se tornar ressecável, por exemplo, uma lesão irressecável, que pode vir a se tornar ressecável após uma quimioterapia, a gente faz uma QT neoadjuvante, que é pré-operatória, para ver se esse tumor se torna ressecável. E se tornar, aí a gente tira o tumor. Aqui os 4 principais tipos de cirurgia são realizadas. Tem a ressecção em cunha, a segmentectomia, a lobectomia e a pneumectomia, que é a maior de todas. Bom, foi isso, era para dar uma revisão só. Estude mais sobre o câncer de pulmão. Qualquer dúvida, pergunte a um membro da LACOM.